O Senhor Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria estarmos novamente com os irmãos, depois desses dias de férias e mais 2 domingos na sequência também. Mas nós temos o prazer e a alegria de podermos servir juntos com os irmãos na casa do Senhor. É sempre motivo de grande alegria para todos nós. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Dando continuidade à exposição do Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou ler apenas 2 versículos neste instante, mas depois nós vamos explorar demais versículos também. Os versículos 26 e 27, irmãos, acompanhem aí na sua Bíblia também essa leitura que nos diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez nesse instante. Pai bendito, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor nesta hora para suplicar ao Deus a tua iluminação, a tua direção, ó Pai, e que o Senhor mesmo alimente a tua igreja, Pai, através desta mensagem. Fala ao coração dos meus irmãos, Pai, da tua igreja, Senhor, nesta hora, Pai, e que o Senhor, pela tua misericórdia e bondade, nos use, ó Pai, para a exposição da tua palavra nesta hora. Prepara o coração e mente de cada um dos irmãos, até mesmo das nossas crianças que aqui estão, que o Teu Espírito Santo esteja também a operar, a trabalhar em suas vidas para que elas também sejam alimentadas com a Tua palavra nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, esta semana é uma semana especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia 12 de agosto, agora a Igreja Presbiteriana completará 166 anos, e você já conhece um pouco a nossa história, de onde nós viemos, como nasceu a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu quero relembrar aos irmãos, nessa ocasião aqui, um pouquinho desta história que é tão importante para a nossa igreja, porque afinal de contas nós somos frutos hoje aqui do trabalho desse missionário, o reverendo Arctimbel Green Simonton, que chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Uma viagem cansativa de 55 dias, num navio, num barco dos Estados Unidos até aqui. E quando chega então aqui, ele fica deslumbrado com a beleza da então capital da República, Rio de Janeiro, e ele descreve isso em detalhes também no seu diário, nos deixando ali a sua primeira ou as suas primeiras impressões que ele tem do Brasil diante ali da capital do Império, que era na ocasião o Rio de Janeiro. E Simonton então chega nessa ocasião, nessa data, no dia 12 de agosto de 1859, começa a trabalhar para o reino de Deus, e 3 anos depois ele consegue já estruturar e deixar organizada ali, de maneira simples ainda, a primeira igreja
1862, 12 de janeiro de 1862, ele então organiza e anota no seu diário as seguintes palavras. Ele diz: assim nos organizamos em Igreja de Jesus Cristo. 3 anos depois que ele chega aqui no Brasil, com esse propósito de servir a Deus, servir o reino de Deus. Mais adiante, alguns anos mais à frente, em dezembro de 1865, ele já consegue organizar o presbitério do Rio de Janeiro, contando com 3 igrejas, a igreja do Rio de Janeiro, a igreja já aqui de São Paulo e a igreja também de Brotas. Deixa o presbitério organizado. Primeiro presbitério a ser organizado. E, finalmente, em 1888, em 6 de setembro de 1888, você pode observar aí, se você for bom de matemática, fazendo umas contas rápidas, você observa que não foi um tempo tão longo. Hoje nós iniciamos um trabalho de congregação e só conseguimos organizar uma congregação, claro que com toda uma estrutura diferente da realidade de Simonton aqui, dos dias de Simonton, mas a gente leva um tempo muito maior do que Simonton gastou para deixar essa estrutura, essa organização. E com o sínodo, então, irmãos, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil organizada, porque com o sínodo ela deixa de depender da igreja mãe, da igreja ou das igrejas mães dos Estados Unidos e se torna então a Igreja Presbiteriana do Brasil finalmente organizada. De maneira, irmãos, que esse homem se dedicou buscando as coisas excelentes. E quando ele vem a falecer, ele então deixa 3 igrejas organizadas, 3 igrejas locais organizadas, um presbitério, um seminário organizado, um jornal funcionando plenamente. Observe o fruto do trabalho desse missionário, o reverendo Simonton, que se dedicou ao reino de Deus. E hoje nós desfrutamos desse trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, que não foi fácil. Ele enfrentou muitas dificuldades, ele enfrentou um trabalho árduo, ele enfrentou, na época, a intolerância. Precisamos lembrar que, na ocasião, a igreja católica era a igreja majoritária, era a igreja dominante, e Simonton, então, apresenta o evangelho nessas circunstâncias difíceis, de intolerância, sabendo e tendo o cuidado, a preocupação de como falar, de como anunciar, de como se apresentar, para que o trabalho não sofresse ali solução e parasse de seguir adiante. Mas Simonton ainda sofre um golpe muito difícil. Aos 34 anos, ele então perde a sua esposa, uma perda angustiosa, uma jovem esposa, que tem essa morte prematura. Com 34 anos, a idade aqui é dela, não é do Simonton, 34 anos ela vem a falecer. E deixa uma filhinha, do fruto desse casamento, que Simonton, então, deixa mais adiante, entregue aos cuidados de uma outra pessoa da família também, e ele segue com o trabalho, mas um homem que já se encontra ali um pouco debilitado e vem a falecer um pouco mais adiante por circunstâncias de doença adquirida no campo, no trabalho missionário, trabalho do reino de Deus. Meus irmãos, Simonton, o missionário Simonton, foi alguém que decidiu labutar, que decidiu trabalhar, que decidiu se dedicar, não pela comida que passa, mas ele decidiu labutar, ele decidiu se dedicar pela comida que subsiste para a vida eterna. Ele decidiu viver servindo ao reino de Deus. Ele fez a escolha excelente. Ele teve esse grande projeto na sua vida. Ele obedeceu ao ensinamento de Jesus Cristo, quando ele diz aqui nesse texto: trabalhai, labutai, não pela comida que
perece, que passa, que é passageira. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, qual tem sido o seu grande projeto? Qual é o seu grande projeto de vida? Em que ou no que você tem dedicado a sua energia, tem se empenhado, tem dedicado o seu coração, tem buscado como sendo a coisa mais importante para a sua vida neste mundo aqui? Jesus faz essa exortação. E ele faz essa exortação para aquelas pessoas, à época, que tiveram também dificuldades para ir até o encontro de Jesus. Eles tiveram que atravessar o mar da Galileia. Eles tiveram que superar dificuldades para ir ao encontro de Jesus. E ao encontrar Jesus, eles ouvem essas palavras de Jesus: trabalhai, não pela comida que perece. Aqui, irmãos, uma questão de valor. Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar para comer o pão de cada dia. Mas aqui a questão é no que nós estamos dando maior importância. O que tem sido considerado por mim e por você como, de fato, de grande valor. As coisas temporais, as coisas deste mundo ou as coisas do reino de Deus. Aquilo que tem valor eterno para nós e que Jesus vem nos apresentar. Irmãos, sob essa perspectiva das palavras de Jesus, e nesse convite, é uma exortação, mas também é um desafio para nós e para aqueles que ouviram Jesus dizer que deviam trabalhar não pela comida que perece. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as coisas deste mundo têm se tornado muito atraentes. Na época do iluminismo para cá, aquilo que é o transcendente, aquilo que é o divino, esse senso da existência de um Deus tem sido afastado e deixado cada vez mais distante da sociedade, mais distante do ser humano. E o ser humano, a nossa sociedade, tem abraçado as coisas materiais desta vida, como se as coisas desta vida, as coisas deste mundo, fossem as coisas mais importantes, ou mais do que isso, como se a nossa vida, a nossa existência se resumisse apenas a esta realidade. Jesus faz este alerta, chamando a nossa atenção para que nós ergamos os olhos, olhemos além desta realidade, olhemos além das coisas desta vida aqui. Há um pão, há um alimento que não é passageiro. Há um pão, há um alimento que é para a eternidade ou que produz a vida eterna. E esse pão, esse alimento é o próprio Jesus Cristo. Portanto, ele diz: não trabalhai, trabalhai não pela comida que perece. Irmãos, em primeiro lugar, nós podemos destacar essa realidade. Muitas pessoas, assim como aquelas da época de Jesus, nos dias de hoje, estão buscando a Jesus com essa perspectiva, estão buscando a Jesus por causa das coisas materiais desta vida, por causa das coisas temporais, estão buscando a Jesus pela comida que perece, pela comida que apodrece, pela comida que é passageira. Observe as palavras de Jesus, versículo 22, acompanhe na sua Bíblia. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, com o mesmo objetivo, procurando Jesus, perto do lugar onde comeram pão, tendo Jesus dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles não desistiram, não desanimaram. O texto diz que tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles estavam empenhados nessa procura. Eles estavam empenhados em acharem Jesus. E eles seguem. Versículo 25. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Eles se dirigem a Jesus. Eles perguntam: mestre, quando chegaste aqui? O que tem a ver essa pergunta?
Parece uma pergunta desproporcional. Sabe quando você encontra alguém e não tem muito assunto assim, ou não quer ir direto ao ponto, você fala, parece que vai chover hoje. Está calor, né? Está frio. Aliás, hoje está frio, né? Bom, aqui está gelada. Não é? É a pergunta que eles fazem para Jesus, mas olha, Jesus não veio a este mundo para brincar, para perder tempo. Jesus vai direto ao ponto. Qual foi a resposta de Jesus para essas pessoas que o procuram? Jesus diz para eles, versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês não estão à minha procura, não é por causa dos sinais. E que sinais são esses? Nós já explicamos aqui para os irmãos, né? Os milagres, os sinais, as realizações miraculosas de Jesus Cristo apontavam para a realidade de que Ele era o Messias. Então, os milagres que Jesus realizavam, eles deveriam serem convencidos de que Jesus Cristo era o prometido do Antigo Testamento, o Messias, o Salvador, e que eles encontraram o Salvador, que eles encontraram aquele que pode dar a eles a vida eterna, podem salvar as suas vidas da condenação eterna. Por isso Jesus está dizendo aqui, vocês me procurais, não porque vocês viram sinais e foram convencidos de que eu sou o Messias, de que eu sou o Salvador, mas vocês me procuram porque vocês comeram. Basta a gente lembrar aqui que o último milagre que Jesus havia realizado aqui foi justamente esse, a multiplicação dos pães e dos peixes. E daquela quantidade mínima de pães e peixes, sobraram. Eles se alimentaram até se fartarem. Talvez eles se alimentaram, alguns deles ali, de maneira como eles nunca tinham se alimentado antes. E eles agora querem mais. Ele vai nos dar mais alimento. É por isso, irmãos, que Jesus está exortando essas pessoas e dizendo e denunciando e trazendo à tona o que está no coração. Vocês me procuram porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Irmãos, hoje não é diferente. Muitas pessoas hoje, infelizmente no meio evangélico, isso tem acontecido também, muitas pessoas hoje têm buscado a Jesus, não porque estão convencidos de que precisam que os seus pecados sejam perdoados. Não porque estejam convencidas de que, de fato, precisam da salvação e reconhecem que só Jesus pode dar a salvação. Muitas pessoas têm buscado a Jesus, irmãos, no mesmo intuito dessas pessoas aqui. Muitas pessoas têm se dirigido a Jesus para buscar as coisas desta vida, deste mundo, em Jesus, como se Ele tivesse vindo ao mundo com esta missão. Isso é perverter o propósito da missão de Jesus. João nos apresenta aqui, irmãos, essa multidão, uma multidão que busca Jesus para receber o pão de cada dia, o pão material, o pão físico, desprezando o pão eterno, desprezando a salvação que Jesus mesmo veio oferecer. Essas pessoas, irmãos, têm uma visão limitada. As pessoas olham para Jesus e de fato não compreendem quem é Jesus e qual foi a sua missão, o que ele veio fazer aqui neste mundo. Não há mal maior do que este. Que mal maior do que este, pastor? Das pessoas buscarem a Cristo com esse propósito de inverterem o propósito da missão de Cristo. Jesus não veio a este mundo para curar feridas, para curar câncer, para libertar as pessoas da sua pobreza, para libertar as pessoas do seu vício. Jesus não veio a este mundo com esse propósito final. Mas já repararam que é isso que acontece muitas vezes? E que muitos lugares, muitas igrejas lotam, porque é isso que muitos têm oferecido. E as pessoas ouvindo este convite, ouvindo essas ofertas, elas vêm buscar a Jesus ou em Jesus estas coisas, desprezando o propósito maior e sublime pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo aqui. Buscam alcançar bens materiais,
buscam alcançar benefícios temporais. Jesus não veio a este mundo, irmãos, para este propósito. As pessoas desprezam o bem maior que Jesus veio fazer e o seu próprio ministério, o seu próprio alvo de vida aqui neste mundo. É por isso, irmãos, que Jesus então responde no verso: vocês comeram e se fartaram e agora vocês vêm. Nós aprendemos na Bíblia que se você quer comer, você tem que trabalhar. Quem quer comer, trabalhe. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Percebe, irmãos, que essas coisas vêm por outros meios. O que Jesus tem a oferecer para nós não são essas coisas materiais. Pastor, mas você está dizendo que nós não podemos ser abençoados? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos buscar em Jesus o que Ele veio oferecer, a vida eterna, e nós podemos ser abençoados com essas coisas também, mas isso não é a prioridade que Jesus veio trazer para nós aqui. E esse, irmãos, arrisco dizer que é talvez um dos maiores ou o maior problema no meio evangélico ou entre muitos evangélicos hoje do nosso tempo, porque buscam a Cristo e buscam em Cristo ou nele aquilo que Ele não veio oferecer. E desprezam, rejeitam aquilo que Ele veio trazer, a vida eterna, o livramento. Nós não podemos, irmãos, buscar a Jesus, ou buscar em Jesus, o pão que perece. Nós não podemos levar Jesus para o mundo, nós não podemos levar a nossa evangelização ou evangelizar as pessoas com esta oferta, com essa proposta. Porque não foi esse o objetivo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele nos oferece não o pão que perece. Preste atenção, Jesus veio oferecer o pão que permanece para toda a eternidade. É isso que o mundo precisa compreender, é isso que as pessoas precisam compreender. E aqui está a exaltação de Jesus. Nós não podemos trazer na igreja uma mensagem que atrai as pessoas para uma vida, uma qualidade de vida um pouco melhor. Nós não podemos trazer para a igreja uma mensagem onde as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis. Nós não podemos trazer para a igreja uma mensagem onde as pessoas têm uma vida financeira mais equilibrada. Tudo isso faz parte de uma vida com Jesus, mas isso é resultado. Isso é fruto, não é o principal. Pastor, o que é então o principal? Então, irmãos, em segundo lugar, nós podemos observar aqui qual é então o convite de Jesus. Se Ele diz, não venham atrás de mim por causa da comida que perece, o que Ele então nos oferece? Qual é o convite de Jesus? E este é o segundo ponto desse sermão aqui nesta noite, irmãos. Qual é o convite de Jesus? Jesus nos convida, irmãos, a buscar o pão espiritual. Jesus nos convida a buscar o pão espiritual que nos leva para a vida eterna. Ele mesmo diz isso aí, o versículo 27, observe na sua Bíblia. Ele diz, já li esse texto, trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas ele complementa e diz, mas pela que subsiste para a vida eterna. O trabalhar aqui, irmãos, a ideia da palavra trabalhar aqui é a ideia de esforço. Aliás, o trabalho exige isso de nós, não é? Tem gente que brinca e diz, eu não quero um trabalho, eu quero um emprego. Está enganado, né? Porque o trabalho, o emprego, não é? Talvez você pense, mas o emprego público, pastor, não é bem assim também, né? Mas o trabalho traz essa ideia de esforço, de labuta. É por isso que o preguiçoso não gosta do trabalho. Ele foge do trabalho. Jesus está dizendo aqui, nesse sentido, que nós devemos trabalhar, nós devemos labutar, nós devemos esforçar, nós devemos buscar o pão, a comida que subsiste para a vida eterna. E olha que coisa linda, ele vai dizer o seguinte, na sequência do versículo, a qual o Filho do Homem vos dará. Aqui está, irmãos, o propósito da missão de Jesus. Ele veio a este mundo para nos dar o pão que permanece para a vida eterna.
Ele veio fazer isso. É Ele quem nos dá. O texto está dizendo isso. Ele diz assim, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Versículo 28 diz, dirigiam-se, pois, a Ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Talvez aqui a pergunta seja o seguinte, pastor, como é que eu alcanço, como é que eu recebo esse pão que produz vida eterna? Esse pão que permanece para a eternidade. Pastor, eu já entendi, eu não quero um pão que perece, eu não quero me desgastar, eu não quero entender que a minha busca mais importante é pelas coisas desta vida, as coisas materiais. Eu já entendi que isso passa, isso é passageiro. Isso eu preciso para viver este mundo aqui, mas eu não posso dedicar-me a isso como se fosse as coisas mais importantes para a minha vida. Eu já entendi que a coisa mais importante é o pão que Jesus veio oferecer. É a vida eterna que Ele veio oferecer, ou seja, é a Ele próprio. Ele é o pão da vida. Ele diz isso aqui nesse texto. Pastor, como é que eu recebo esse pão da vida? Como é que eu alcanço esse pão da vida? O próprio Jesus responde aí no texto. É uma questão de fé, de você confiar nele, de você recebê-lo pela fé. É isso que ele está dizendo aí. Quando ele é perguntado o que faremos para realizar as obras de Deus, respondeu Jesus, a obra de Deus é uma só. A obra de Deus é esta, versículo 29, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Jesus nos chama a crer nele, meus irmãos. Jesus nos chama a crer na sua palavra, no seu ensinamento, no seu projeto de vida, no seu projeto de salvação, que não é mais um projeto, é uma realidade para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Mas como sempre, o ser humano tem resistência de crer em Jesus. O ser humano tem resistência de aceitar e seguir o convite de Jesus Cristo. E esses homens não fizeram diferente, não eram diferentes, eles resistiram a aceitar o convite de Jesus. Talvez você já tenha evangelizado alguém e você tenha tido essa experiência também, você tenha dito para essa pessoa, olha, só Jesus pode salvar, só Jesus pode perdoar os teus pecados, só em Jesus você pode ter a vida eterna. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. E como aqueles homens, essa pessoa talvez tenha dito para você, mas escuta, a Bíblia foi escrita por homens. Mas escuta, a Bíblia existem falhas. Como é que você explica, ô crente, o texto em que diz que Caim deixou lá o seu pai, sua mãe, sua família, e casou-se e constituiu uma família? A Bíblia é falha, eu não posso confiar na Bíblia. E começam então a dar desculpas para rejeitar o convite de Jesus Cristo. Foi isso que fizeram esses homens. Observe o versículo 30, irmãos, na sua Bíblia aí. O que eles disseram? Olha, então lhes disseram eles, que sinal fazes para o que vejamos e creiamos em ti? Mostra-nos sinais. Eles querem sinais, querem milagres. Quais são os teus feitos? Começam a questionar Jesus. Querido, Jesus tinha feito vários milagres aqui. Desde transformar a água em vinho, até a multiplicação dos pães e dos peixes, dentre curas e outros sinais que Jesus tinha realizado. Mas esses homens relutam em aceitar o convite de Jesus e começam a questionar Jesus. Versículo 41 diz que eles murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Como é que nós podemos crer que Ele é o Messias? Como é que nós podemos crer que Ele é o Salvador do mundo? Nós conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos. Percebe, irmãos, como o mundo faz? Como o incrédulo faz? Como o pecador faz? E nós talvez já fizemos isso também lá no passado, lá atrás, quando alguém nos evangelizou, nós começamos também a dar desculpas, resistindo o convite de Jesus, porque o nosso coração estava pegado ao pão que perece. Não ao pão que é para a vida eterna. Não estávamos com o nosso foco, não tínhamos fé para aceitar esse convite de Jesus, aceitá-lo como o pão que desceu do céu. Eles vão mais longe ainda e vão dizer até com respeito a isso mesmo, que o pão que desceu do céu foi o pão que Moisés lhes deu. Na sequência, mais à frente, eu vou ler esse versículo e Jesus vai dizer, o verdadeiro pão do céu
é este aqui que Deus nos dá. É o próprio Jesus Cristo que está se apresentando diante deles ali. Mas por que as pessoas reagem assim? É bom a gente fazer essa pergunta. Por que o ser humano reage assim diante da palavra pregada, diante do convite de Jesus para escolher o que é excelente? Percebe o convite de Jesus aqui? Você rejeitar aquilo que apodrece, aquilo que passa, e você aceitar aquilo que é excelente, aquilo que é sublime. Por que tem dificuldade de entender isso e de aceitar isso? Porque somos pecadores. E Paulo traz essa explicação nas suas cartas lá, por exemplo, em Romanos, ele vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, irmãos, Jesus faz o convite. E esse convite é excelente. Mas para você, para as pessoas aceitar esse convite, eles precisam aceitar pela fé. E a fé, e aí eu já entro no meu terceiro ponto aqui. A fé é dom de Deus. Ou seja, quem nos dá o pão do céu é o próprio Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer a vida eterna, oferecer ao pecador que estava condenado a vida eterna, restaurar o pecador e restaurar esse mundo que está caído, que está destinado à condenação. Jesus veio trazer vida. Só Ele pode trazer. Por isso que Ele diz que Ele é o verdadeiro pão do céu. Mas esse pão do céu, quem dá é Deus. Ou seja, você e eu só aceitamos o convite de Jesus porque Ele nos deu a capacidade para nós crermos, nós confiarmos nele. Então, qual é a sequência aqui do meu sermão? Só para você alinhar aqui comigo. Jesus é aquele que vem exortar e dizer para nós e para todos: não busque, não gaste a sua energia, a sua vida no pão que perece, ou seja, nas coisas temporais deste mundo. Jesus está dizendo assim: eu tenho algo excelente a te oferecer. Eu tenho algo que realmente vale a pena você se desgastar. Eu tenho algo que realmente vale a pena você dedicar a sua vida, o seu tempo. E este não é um pão que perece. Esse é um pão que permanece para a vida eterna. Ele diz: olha, esse pão sou eu. A vida eterna sou eu. Eu tenho a vida eterna e eu vim oferecer para você essa vida eterna. E aqui está o grande dilema. Mas como eu posso receber essa vida eterna? Como eu posso aceitar essa vida eterna? Essa vida eterna só é aceita por meio da fé em Jesus Cristo. E essa fé só é possível quando Deus nos dá para recebermos. Observe o que Jesus diz no verso 32, irmãos, em diante. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Está diante de vocês, diz Jesus, né? Ele está dizendo: está aqui o verdadeiro pão do céu. Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, ao contrário do pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E é isso mesmo. O pecado traz morte. Ao contrário do pecado, o dom de Deus, que é Jesus Cristo, traz vida. E vida abundante, e vida eterna. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Verso 35. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fome e sede de justiça, fome e sede de salvação, fome e sede do pão que é eterno. Jesus não está falando aqui de fome e sede do pão de trigo, do pão que você e eu comemos no nosso dia a dia. Ele está falando do pão que sacia a nossa alma. Ele não está falando do pão que sacia o nosso estômago. Ele está falando de um pão que tem um valor sublime, excelente. Ele está falando aqui de coisas eternas, de valores do reino de Deus, que nós devemos colocar no nosso coração, que nós devemos labutar por isso, que nós devemos desgastar por isso, por esse pão que Ele mesmo veio trazer, desceu do céu para nos dar. Por isso que ele diz, agora o verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Jesus diz no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E o verso 40 diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha o quê? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, o nosso coração é enganoso. A Bíblia nos ensina que se tem algo que é muito poderoso em nós, é a nossa cobiça. E muitas pessoas estão sendo enganadas pela sua própria cobiça, pelo desejo pecaminoso do seu coração, a ponto de perverter isto em Cristo, de perverter o propósito da missão em Cristo. Pessoas têm buscado a Cristo, desviando o propósito da missão de Cristo. Pessoas têm buscado em Cristo não a salvação, não o perdão dos pecados, mas pessoas têm buscado em Cristo uma condição melhor da vida aqui neste mundo. Jesus não veio a este mundo para essas coisas, Ele veio trazer aquilo que nenhum outro podia oferecer. Jesus Cristo veio trazer aquilo que nós precisávamos e que só Ele podia nos dar, que é a vida eterna. Para isso o homem precisa crer em Jesus. Para isso a mulher precisa crer em Jesus. Porque Ele diz no verso 47, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Eu, Jesus dizendo, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele veio se sacrificar por nós. Ele veio morrer na cruz por nós. Nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. E Jesus, na sequência desse discurso aqui, ele vai dizer justamente isso. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim, não tem a vida eterna. Jesus estava se referindo aos sacramentos, à Santa Ceia, que você e eu vamos participar daqui a pouco. Nós participamos da ceia do Senhor, do cálice e do pão, do corpo e do sangue, porque nós temos a vida eterna, nós cremos em Jesus Cristo, nós entendemos que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu para nos dar a verdadeira salvação, que é o que nós de fato precisamos para este mundo aqui, a nossa vida neste mundo aqui, porque todo pecador está condenado ao juízo eterno, porque o pecado nos separa da graça de Deus e da presença do Senhor. Você conhece alguém que precisa de salvação? Você conhece alguém que precisa desse convite de Jesus Cristo? Você pode fazer duas coisas importantes. Nós falamos isso aqui pela manhã, não é? Você pode orar por essa pessoa ou por essas pessoas. Você pode interceder por essas pessoas. O próprio Jesus ensina isso, né? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós devemos orar, irmãos, por aquelas pessoas que nós conhecemos, mas que sabemos que eles não têm o pão da vida, o pão que desceu do céu, como nós temos aqui em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas nós podemos fazer também, irmãos, além de orar, nós podemos também evangelizar, pregar a palavra de Deus, transmitir a Ele este convite de Jesus. Olha, você está gastando sua energia, toda a sua energia, no pão que perece. Você está gastando sua energia em palha, você está correndo atrás do vento, você está perdido neste mundo porque você está gastando o seu tempo precioso, a sua vida preciosa nas coisas deste mundo. Você não entendeu ainda que você precisa buscar em Jesus a vida eterna, o perdão dos seus pecados, a salvação, para que você não pereça sob a condenação eterna. Nós precisamos orar, interceder, e nós precisamos e devemos evangelizar para que aqueles que ainda não desfrutam e se alimentam do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo, passem a desfrutar, creiam nele e o recebam como o seu Senhor e o seu Salvador. Meus irmãos, voltando a Simon Tom, antes dele tomar a grande decisão,
fazer a grande escolha, a escolha pelo reino de Deus, pelo serviço do reino de Deus, pelo sagrado ministério, Simonton, ele teve algumas experiências profissionais ou vocacionais antes. Simonton, ele trabalhou como representante comercial em determinada ocasião, talvez tenha sido o seu primeiro trabalho. Simonton se dedicou à pedagogia, ele foi professor, temos professoras aqui entre nós também. Ele se dedicou à área da educação. Simonton, antes do ministério, ele se dedicou ao estudo de direito, visando a advocacia, mas logo ele desistiu, porque assim que ele completou a sua maioridade, ele realmente tomou a decisão mais importante da vida dele, talvez aquela decisão que já vinha sendo trabalhada certamente no seu coração, na sua vida, e ele escolheu dedicar a sua vida ao sagrado ministério, ao serviço do reino. Ele rejeitou todos aqueles outros trabalhos. E já da época de Simonton, a advocacia oferecia muitas oportunidades, e ele declara isso também no seu diário, como outras profissões oferecem oportunidades de você ter uma condição melhor de vida. Mas Simonton entendeu que tudo isso é passageiro, que tudo isso passa e que não existe nada neste mundo que possa ser comparado ao pão do céu, à vida eterna, ao reino de Deus e ao serviço do reino de Deus. Ele rejeitou trabalhar, Simonton rejeitou trabalhar pela comida que padece, e ele decidiu receber e se dedicar ao reino de Deus, aceitando o convite de Jesus. Ele recebeu o pão que desceu do céu e resolveu se desgastar pelo reino de Deus. E de fato ele se desgastou. Ele se desgastou muito, sofreu muito em campo. Imagine alguém que sai dos Estados Unidos, naquele clima, naquele contexto, e vem justamente para o Rio de Janeiro, de 40 graus até, chegando muitas vezes até perto de 50 graus, um contexto, uma cultura totalmente diferente, aversa ao Evangelho, a esse pão que ele veio entregar para nós, brasileiros, apresentar para nós o reino de Deus. Ele se dedicou, ele sofreu e ele acabou morrendo, certamente em decorrência do serviço do reino de Deus. Mas nós temos alguém maior do que Simonton. Nós temos o próprio Cristo. O próprio Cristo que entendeu, e não poderia ser diferente, que fazer a vontade do Pai é a coisa mais importante. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante. E para Jesus, certamente, foi a coisa mais importante. E ele desceu do céu. Ele não veio dos Estados Unidos, mas ele veio de um lugar muito melhor. Ele desceu dos céus e veio a essa terra, uma terra condenada, uma terra manchada pelo pecado, conviver com pessoas impuras como nós, pessoas que cheiram mal, cheiram o pecado. Ele sendo santo, o santo Filho de Deus, ele veio a este mundo. Ele se dedicou também ao plano da salvação de Deus, ao serviço do próprio Deus Pai, para que nós hoje também pudéssemos desfrutar dessa vida eterna. Irmãos, quando eu falei do Simonton e que a sua decisão foi sublime, foi importante quando ele decidiu pelo reino de Deus, eu não quero dizer com isso que a solução é que vocês se decidam a serem pastores e pastoras. Não é isso, mas você, crendo em Jesus Cristo, como você crê, e dedicando a sua vida a Ele, você irá fazer o que você faz, seja um advogado, seja uma professora, seja uma do lar, uma pessoa do lar, você irá fazer tudo o que está em suas mãos, para a glória de Deus e certamente para o serviço do reino de Deus. Você vai usar a sua vocação, a sua habilidade, a sua profissão para o crescimento do reino de Deus e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós não podemos permitir que esse engano siga adiante, que pessoas venham procurar Jesus, mas venham com o propósito errado, porque quer uma casa nova, porque quer um carro novo, porque quer uma saúde perfeita,
que é um casamento perfeito. Jesus veio a este mundo para confrontar o pecador, para que fosse levado ao arrependimento, para que cresce nele e tivesse a vida eterna. Esse é o convite que a igreja deve levar adiante. O convite do pão que desceu do céu. Esse é o convite que você e eu já recebemos e cremos e estamos satisfeitos. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, essa promessa de Jesus se concretizou em sua vida. Quem come do pão do céu jamais tem fome e jamais tem sede. Sabe por quê? Porque você encontra em Jesus a plena satisfação para a sua alma. Eu já falei aqui para os irmãos e eu relembro, quando eu era criança e pré-adolescente, eu ouvi uma historinha já no contexto evangélico da igreja, né, que alguns irmãos pregavam o evangelho do seu jeito ali e diziam assim: olha, no seu coração tem um vazio tão grande, mas tão grande, e você vive ansioso por isso. Mas esse vazio, só Jesus pode preencher. Só o pão que desceu do céu pode dar, de fato, satisfação ao ser humano. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e que nós, cristãos, irmãos, filhos de Deus, não caiamos em tentação, invertendo os valores, invertendo as prioridades. Que nós aproveitemos de tudo o que nos é dado neste mundo aqui, mas com foco em Jesus Cristo, com foco no pão que desceu do céu, e que nos desgastemos, como Simon, como Paulo, como o próprio Cristo, por aquilo que realmente vale a pena. Que o nosso coração, que a nossa mente, que o seu coração, que a sua mente esteja na obra de Cristo, no reino de Deus, nele próprio. Amém. Enquanto nos preparamos